E aí, moçada, de volta aqui no nosso canal Química com Soró. E hoje eu vou ministrar para vocês, tá? Uma uma entrega do Oscar, né? Uma palestra de química, que é para mim a aula mais importante de química, a nossa estequiometria, né? A nossa relação molar entre as substâncias que participam de uma reação química. Eu vou ensinar para vocês 3 passos mágicos. Se vocês entenderem, né, e vão entender, porque aqui no meu canal, né, certo? É que nem aquele jogador de futebol quando marca o gol. Aqui quem manda é nós, né? Aqui é nós, né? Nós que mandamos aqui no canal. Eu vou ensinar os 3 passos mágicos. Você entendendo os 3 passos mágicos, você pulveriza. Você vai fazer os exercícios do seu vestibular, né? Os exercícios do vestibular da carreira que você escolheu, né? Certo? Então vamos lá, ó. Estequiometria 1, a viagem, né? Eu vou postar depois a estequiometria 2, a missão, e 3, o resgate. Líder, essa foi legal, né? Então vamos lá, começar com uma questão aqui do Enem, tá certo? Que ele fala assim, ó: o Japão, um movimento nacional, né, para a promoção da luta contra o aquecimento global, leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é que cada pessoa possa o quê? Reduzir em 1 quilo a quantidade de quem? De CO2 emitida, certo? Tá? Então vejam, é uma atitude, né? Uma atitude para diminuir aí esse efeito. Ele fala assim: considerando o processo de combustão, aqui está uma das reações mais importantes, né, para a química. Então vejam, primeiro passo mágico é montar a reação, e a reação tem que estar balanceada. Então vejam, considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, C4H10. Então a primeira coisa que você vai fazer é montar a reação, e a reação tem que estar balanceada, tá bom? Então a reação de combustão completa, ela é clássica, né? É a reação clássica. Então vamos lá, ó. Você vai pegar o butano, C4H10, ele é um combustível, tá? Ele vai ser queimado para produzir energia. Quem é o combustível? Oxigênio. E se a combustão é completa, ela vai dar o quê? Carbono mais oxigênio vai dar CO2. Hidrogênio com oxigênio vai dar água. Então a combustão completa forma quem? CO2 e água. CO2 e água. Então a combustão completa forma CO2 e água. Beleza, moçada? É isso aí, né? É isso aí. Então vamos lá. Primeiro passo mágico: a reação tem que estar balanceada. Ela tem que estar balanceada. Então vamos lá. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 4. Aqui eu tenho 1. Coloco 4. Quantos átomos tem de hidrogênio? 10. Água tem 2. Coloca 5. Né? Oxigênio, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. 8 mais 5, 13. Como eu tenho 2 aqui, ou eu coloco a um número decimal, né? Ou eu coloco no decimal ou põe a fração, né? Posso colocar aqui, ó, 13 o quê? 13 meios, não é? Então a reação está o quê aí? Ela está balanceada. Então, primeiro passo mágico, a reação tem que estar balanceada, tá bom? Esse é o primeiro passo mágico. Aí ele pergunta assim, ó, no exercício, ó, ele pergunta qual é a quantidade mínima, né? Qual é a quantidade mínima, tá lá, ó, desse gás que um japonês deve o quê? Deixar de queimar para atender a meta diária. Então vamos lá. Segundo passo mágico. Qual é o segundo passo mágico? Identificar as 2 substâncias o quê? Que estão envolvidas no texto. Quais são as 2 substâncias, moçada, envolvidas no texto? Tá? É o gás butano, tá aqui, ó, gás butano, e o CO2. Tá? Então olha lá. Quais são as 2 substâncias? Butano e CO2. Qual é o segundo passo mágico? Fazer a relação em mols. Você não erra nunca, né? É, relação em mols. Sabe como é que é, turma? Mol é mol barato, né? Então vamos lá. Qual é a relação molar? 1 mol de quem? 1 mol de butano vai formar 4 mols de quem? De CO2. Então a proporção é de 1 para quanto? É de 1 para 4. E aí vai entrar o terceiro passo mágico. E é aí que você vai fazer a diferença. Aqui é nós. É aqui que você vai fazer a diferença. Qual é a pergunta dele? A pergunta dele é: qual é a massa de quem? Mínima de gás butano? Para o quê? Para você o quê? Reduzir em 1 quilo a quantidade de quem?
de CO2, né? 1 quilo a quantidade de CO2. Então vejam, o que você vai fazer, qual é a manha, qual é o truque para você acertar. Então você vai fazer assim, ó, você dá um espaço, ele está perguntando aqui, ó, ele quer diminuir em 1 quilo o quê? CO2, 1 quilo o CO2. E ele está querendo saber qual é a quantidade o quê? Mínima em massa, você está vendo que está em quilogramas, né? Ele quer a massa em quilogramas de gás butano. Eu não posso multiplicar direto em cruz, por quê? Porque as unidades são diferentes. E aí que vai entrar, né, esse terceiro passo mágico. E aí que você vai destruir, ó, love, love. É aí que você vai, nossa, meu coração não é tão legal, mas tá bonito, ó, love, né, love. É aí que você vai matar. Então vem com o professor, aqui eu tenho mol, ele quer massa, né? Repete comigo, eu tenho, ele quer massa. Então eu troco mol por massa. De novo, eu tenho, repete aí, fala comigo, né? Aquele prazer de estudar, né? Aquele tesão de estudar, é isso que vai fazer a diferença. Eu tenho mol, ele quer massa, então eu pego mol e troco por massa. Aí, qual é a manha? Eu vou nos dados, né? Eu vou nos dados, então eu vou nos dados, pego o quê? O mol em massa. Então qual é a massa molar do gás carbônico? 44. Então eu vou lá e troco o mol por quanto? Troco o mol por 44. Então vai ficar 4 vezes quanto? 44 gramas. Vamos para o outro lado? Eu tenho mol, ele quer massa. De novo, eu tenho mol, ele quer massa. Então eu pego o mol e troco por massa. Aí eu vou nos dados. Pego o valor do mol em massa. Eita, que lindo, professor. Então, aqui eu vou trocar mol por quanto? Por 58 gramas. 58 gramas, né? E aí, multiplicando em cruz, né? Multiplicando em cruz, eu vou chegar a aproximadamente, né? Arredondando, 0,33 o quê? 0,33 quilogramas, né? Então, ficamos aí com a alternativa do teste, né? Alternativa B de bola. Então, essa é a manha para você fazer todos os exercícios de quem? De mol. Não é lindo, moçada? Coisa linda, né? Olha lá, vou fazer mais uma questão, outra questão do Enem, né? Vamos fazer uma outra questão do Enem, tá certo? Que diz assim, ó, tá? Tá dando aí tranquilão, né? Vamos pegar aqui, ó, mais uma questão do Enem, tá? Mais uma questão do Enem que ele fala assim, ó. O ácido acetil salicílico, AS, massa molar, vejam, olha o detalhe, você já é meu aluno diferenciado. Se ele está dando massa molar, você vai trocar mol por massa. Né? É sintetizada a partir da reação do ácido salicílico, né? Massa, lá de novo, massa molar 138, com anidrido acético, utilizando... Professor, calma, já vamos fazer o seguinte, já vamos para os 3 passos mágicos. Primeiro passo mágico, tem a reação? Tem. Ela está balanceada? Tá. Se você olhar, a quantidade de átomos dos dois lados é a mesma. Então a relação é de 1 para 1 para 1 para 1. Pronto. O passo mágico, o primeiro passo mágico está feito. A reação está o quê? Balanceada. Né? Tá certo? Muito bem. Aí ele fala assim, após a síntese de quem? Do AAS é purificado e o rendimento final é de 50%. Rendimento está relacionado com o produto formado. Então a minha relação, né, o meu cálculo, no final eu tenho que tirar quanto? 50%, porque só rendeu 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, analgésico, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos de acordo com as especificações do texto. Tá? Então vejam, e já de cara, o que ele vai fazer para você? Ele falou para você, cada comprimido tem 500 miligramas. Se ele está dando 900 mil comprimidos, está na cara que você vai multiplicar quanto? 900 mil por quanto? Por 500, tá? E você vai ter a massa total dos 900 mil comprimidos. Beleza? Então, de cara aqui, ó, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma conta lá. Vou fazer uma continha. Então, cada comprimido tem quanto? 500 miligramas, 900 mil vezes 500 miligramas ou meio grama, né, dividido por 1000,
né? Então faz 500 miligramas, é igual a 1.000 gramas, tá? Aqui vai te dar aproximadamente não, vai dar 450 mil, né? 450 mil gramas, tá? Ou 450 quilogramas. Então a primeira coisa que eu fiz é calcular quem? A massa total, né, do AAS em 900 mil comprimidos. Beleza, moçada? Ele pergunta qual é a massa de ácido salicílico. Então, ó, o ácido salicílico, né? O ácido salicílico na minha reação, né? Vamos colocar bonitinho aqui para você ver, acompanhar comigo. Tá aqui, ó. O ácido salicílico é esse. Tá? Qual é a massa desse ácido salicílico, né? Salicílico, e que deve ser empregada para esse fim, quer dizer, para formar o meu AES. Então, quais são as duas substâncias envolvidas no texto? O ácido salicílico, né? Salicílico, né? E o ácido acetil salicílico. Bom, relação de quanto? De 1 para 1. Então, o primeiro passo mágico, a reação tem que estar balanceada. Segundo passo mágico, vamos tirar a relação em mols. Então, 1 mol, né? 1 mol do ácido, né? De ácido salicílico, tá? Do ácido salicílico vai formar 1 mol de quem? 1 mol de ácido acetil salicílico. Então, a relação é de quanto? De 1 para quanto? De 1 para 1. Ele quer saber, né? Ele quer saber, então, qual é a massa de quem? A massa de ácido, ela dá um espacinho, a lamanha dá um espacinho para quem? Para formar 450 quilogramas de quem? De AAS, tá? Professor, pode deixar em quilogramas? Pode deixar em quilogramas? Pode. Por quê? Porque se eu fizer a relação aqui em gramas, aqui também então vai sair em quilogramas, né? Então aqui também vai sair em quilogramas. Então quilograma está para quilograma. Então vamos lá, vamos ao terceiro passo mágico? Então vem comigo, vamos lá. Eu tenho mol, ele deu massa. Então eu pego o mol e troco por massa, coisa linda. Aí eu vou aonde? Aí eu vou nos dados, né? Os dados, né? Estão aonde? Lá no texto, né? Os dados estão no texto, né? Vejam que ele te deu as massas o quê? As massas molares. Do AS é quanto? 180. Então eu venho aqui e troco quem? Troco o mol por 180. Então, 180 gramas. Olha que lindo, né? Aí eu vou para o outro lado, pego o ácido salicílico. Eu tenho mol. Ele quer massa. Então você pega a mol e troca por massa. Lindo, 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 né? Que lindo. Aí você vai lá no texto e te deu quem? A massa molar do ácido salicílico. Está aqui, 138 gramas. Então vamos trocar mol por quanto? Vamos trocar mol por 138 gramas. Olha que lindo, moçada. 138 gramas vai formar quanto? 180. Para formar 450, né? 450 quilogramas, tá bom? Certo? 450 quilogramas. Eu vou ter aí uma massa lá. Vamos multiplicar, né? Vamos multiplicar aí e vai te dar quanto? Ó, vai dar aí para você, o x vai dar igual, né? 450 vezes quanto? 450 vezes 180, né? Dividido por quanto? Dividido por 180. É isso não, tá? Fazendo nossa continha aí, vai dar 300 e quanto? 345 o quê? 345 quilogramas, tá? Então tá aqui a massa formada, beleza? Essa é a formada. Veja que quando você multiplicar em cruz, né? Grama vai cortar com quem? Com grama. Então a minha massa vai sair mesmo em quilograma, é proporcional, né? Beleza? Só que o rendimento é de quanto? 50%. Então, esse rendimento aqui, ó, esse cara aqui formado, ele vai corresponder a quanto? 345 corresponde a 100% de quem? De quem? Da massa o quê? Da massa formada. Não é? Como ele falou que o rendimento é de quanto? O rendimento é de quanto? De 50%, né? Perdão. Esse é o rendimento de 50%. Então ele falou que está rendendo quanto? 50%. Então o rendimento final é de 50%. A massa que você vai ser empregada é a massa de quanto? 100%, né? Então, como ele falou que o rendimento final de quem? Dessa reação corresponde a quanto? 50%. Então, como esse rendimento corresponde a 50%, a massa que você vai usar no início, né? Essa massa que você vai usar no início é de quanto? 690 quilogramas, tá? 690 quilogramas, beleza? Tá? Então, nós temos aí a alternativa do teste como sendo a alternativa D de dado. Tá certo ou não? Então vejam, a ideia é você o quê? Fazer a relação o quê? Relação
de mols, não é? E trocar mols por quê? Por massa, né? No caso, troquei mols por massa. Essa é a manha para você o quê? Fazer esses exercícios, tá certo? Tá? Vamos para mais um? Vamos lá. Outro exercício que eu trouxe para vocês é o exercício da Unesp, né? Vejam, um exercício da Unesp, tá? Da Unesp, onde ele faz o seguinte, ó. Há várias décadas, o ferro apresenta grande o quê? Demanda em função de sua utilização nas indústrias, como por exemplo, na automobilística. Uma das principais matérias-primas utilizadas para sua obtenção é o minério cujo teor em hematita, né? Em teor em hematita é de cerca de 80%. Vejam, o que significa o teor? O que é o teor? Né? É a pureza da amostra. É isso aí. Então é a massa que vai reagir. O ferro metálico é obtido pela redução de quem? Do F2O3 em alto forno. Dadas as massas molares, vejam, você, meu aluno diferenciado, já sabe que vai trocar mol por quem? Por massa. Tá? E a hematita também. Né? A hematita também. Considerando que a reação de redução apresente o quê? Rendimento de 100%, a quantidade em toneladas de quem? De ferro, né? A tonelada de ferro a partir de quem? De 5 toneladas de minério. Bom, primeiro, a reação tem que estar o quê, turma? Ela tem que estar balanceada. Professor, eu não tenho nem ideia dessa reação. Tenho nem ideia com a reação de redução aí da hematita para formar ferro. Mas olha o detalhe, olha o detalhe. A relação entre quem? A relação é entre quem? O minério, F2O3, e o ferro. Então vejam, se a relação é só entre quem? O minério e o ferro, eu não preciso fazer a reação. Por quê? Porque eu tenho a proporção. Então vejam, qual é a proporção? Qual é a proporção entre a hematita, né? A hematita e o ferro? A hematita não é Fe2O3, não é? Então com certeza vai formar quanto de ferro? 2 de ferro. Olha que legal. Então a relação é de quanto? De 1 mol de hematita, né? Para formar quanto? 2 mols de ferro. Então esse exercício, né? Como ele me deu a fórmula de quem? Da hematita, ele quer a relação com o ferro, eu faço a proporção de quanto? De 1 para 2. Não é legal? Né? É demais, né? Ah, professor, mas e se eu tivesse que montar a reação? Você mostra essa reação para mim? Claro, é uma reação clássica do alto forno, ó. Fe2O3 mais quem? 3 de monóxido de carbono, formando 2 de quem? Ferro mais 3 de quem? De CO2. Essa é uma reação clássica do alto forno, tá certo? Bom, então vejam a relação é de quanto? De 1 para 2. Veja que eu não precisava dessa reação, porque eu tenho a proporção entre quem? A fórmula e o ferro, tá certo? Agora, o que ele perguntou pra gente? Ele perguntou qual é a massa de quem? De ferro, a partir de quanto? 5 toneladas, tá? Então vejam, a relação é a mesma, né? A relação é a mesma. Mas, como ele disse que o teor é de quanto? Como ele disse que o teor é de quanto? 80%, então eu não posso usar 5 toneladas de quem? Do minério, porque não é puro. Então, o que eu vou ter que fazer de cara? Eu vou ter que calcular a pureza de quem? Da amostra. Então, 5 toneladas corresponde a quanto? 100% da massa. 80% vai dar quanto? Tchas! Que lindo, né? Então, vai dar quanto? 4 toneladas de Fe2O3. Essa é a massa pura. Então, cuidado. Deu o grau de pureza? Tira o grau de pureza. Deu o grau de pureza? Né? Tira o grau de pureza, certo? Então o grau de pureza é a massa que reage. Agora sim, né? Agora eu posso ir lá no meu exercício, né? E fazer o que? A minha relação molar. Então ele perguntou o que para vocês? Qual é a pergunta? Qual é a massa de quem? De ferro. Qual é a massa de ferro produzida? A partir de quanto? De 4 toneladas, né? Como eu vou deixar em toneladas, desse lado, então aqui também vai sair em toneladas, né? Vamos colocar em toneladas. Beleza, moçada? Colocar em toneladas, né? Deixa eu dar uma apagadinha aqui para ficar mais lindo aqui, para ficar mais bonitinho para vocês, tá bom? Tá? Então vai deixar em toneladas. Então vejam, a relação vai ficar em massa com massa. Então vamos usar nosso terceiro passo mágico. Aqui eu tenho mol. Ele quer massa. Então troca mol por massa. Aqui também troca mol por massa. Na reação, né, no texto, ele já deu as massas molares, né? A massa molar do ferro, 56. Então vamos trocar por 56. E a massa molar da hematita, 160 gramas. Olha lá, relação molar direto. Multiplica em cruz, vai te dar quanto? 2,8
2,8 toneladas. Tá aí o exercício da Unesp, né? Da Unesp, tá? Marcando aí, marcamos a alternativa A. Então, os 3 passos mágicos do professor Soró: reação balanceada, né? Reação balanceada, proporção molar e trocar mols por quem? Mols pelos dados do exercício. Você não erra nenhum, né? Nenhum. E para fechar, esse exercício da Santa Casa, que apareceu agora, ó, fresquinho, né? No último vestibular da Santa Casa aí. Então vejam, uma questão aí da Santa Casa, tá? Olha que bonitinho. Que ele fala assim, ó, ele dá nitrato de potássio e clorato de quem? De potássio, né? E daí as duas o quê? As duas decomposições. Eu não vou nem olhar primeiro exercício, vamos ver se a reação está balanceada. Professor, vejam, como é que eu sei que essa reação está balanceada? Bateu o olho, proporção o quê? Molar, já tem os números, olha lá, 4,2, então a reação já está balanceada. Ela está balanceada. E ele pergunta, considerando o volume molar dos gases na CNTP, igual a quanto? 22, quanto? 4, né? 22,4, vejam que isso é o volume o quê? O volume molar que é dado aonde? Nas condições normais de temperatura e pressão. Ele pergunta, se uma mistura tem 20,2 gramas de quem? De KNO3 e 12 ponto quanto? 25 de KClO3, for totalmente decomposta, qual é o volume total de gás oxigênio recolhido? Então acabou de mostrar. Olha lá, exercício da Santa Casa, pulveriza. Por quê? Usa o conceito. Quais são os caras envolvidos? Esse. Então, no primeiro, qual é a relação molar na primeira reação? A relação molar é 2 mols de quem? 2 mols de KNO3, né? Vejam, 2 mols de KN o quê? KNO3 vai formar quanto? 5 mols de oxigênio. Vai formar 5 mols de oxigênio. Olha que lindo! 5 mols de oxigênio, né? Não é? Certo? E aí o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o volume, olha lá, qual é o volume de quem? Qual é o volume de oxigênio? Dá o espacinho, olha lá, qual é o volume de oxigênio a partir da massa de quanto? De 20, quanto? 20,2 gramas de quem? 20,2 gramas de nitrato de potássio, tá? Então vamos lá, aqui eu tenho mol, ele quer massa, então troca mol por, ele quer volume, troca mol por volume, né? Qual é o volume ocupado por um mol nas condições normais de temperatura e pressão? 22,4. Então vamos trocar mol por quanto? Por 22,4. 5 vezes quanto? 22,4 litros, né? Desse lado eu tenho mol, ele quer massa. Calculando já a massa o quê? Molar do nitrato de quem? De potássio, que ele deu as massas, né, molares de cada elemento. Vai dar 2 vezes quanto? 101, né? 101 gramas. Cálculo da massa molar do KNO3, 101. Então, o meu oxigênio recolhido aqui na primeira vai dar 5, quanto? 60 litros. Esse é o primeiro volume de quem? De oxigênio obtido. Agora vamos para a segunda. Na segunda, qual é a relação entre o clorato de potássio e o oxigênio? 2 para 3. Então vamos lá, vamos fazer a nossa relação. 2 mols de quem? Vamos lá? 2 mols de quem? Vou fazer aqui bem bonitinho para vocês. 2 mols de quem? 2 mols de KClO3, né? De KClO3, clorato de potássio, vai formar 3 mols de quem? De O2. Olha que lindo, tá? Ele quer saber qual é o volume o quê? Qual é o volume de oxigênio recolhido a partir da massa de quanto? De 12, quanto? 25. Então, o mesmo esquema de cima, olha lá, o terceiro passo mágico para você detonar, tá vendo? Tesão de estudar, né, moçada? É aí que faz a diferença, estudar faz a diferença, ó. Troca mol por quem? Por volume, então fica 3 vezes 22,4 litros, é isso não? 3 vezes 22,4 litros. Desse lado, troca mol por quem? Por massa. Já fiz o cálculo da massa molar do clorato de potássio e dá 122,5 gramas, né? Somando as massas molares de cada elemento, você vai chegar a 122,5, né? Ele te deu as massas molares, você faz direto, tá? Muito bem. E aí, multiplicando em cruz, vai te dar quanto? Vai te dar 3,36 litros, tá? Portanto, né? Portanto, o volume total recolhido, somando os dois, o volume total recolhido é de 8,96 litros, não é? Da alternativa do teste, alternativa E. Então vejam, um exercício fresquinho da Santa Casa, né? Acabou de sair do forno, né? Do último vestibular agora. Eu estou aqui gravando para vocês, porque mostrando para vocês que se você usar
os conceitos que eu te ensinei, os 3 passos mágicos, reação balanceada, trocar mols por quem? Pelas unidades que ele quer, não é? Você vai ter o que aí? A relação molar e trocar os mols pela relação que você quer, você pulveriza os exercícios. Tá bom, moçada? Foi um prazer enorme, né? Foi assim, no capricho, né? A aula foi no capricho para você. Um abraço, moçada.